E aí, pessoal? Se você está na área da fisioterapia, com certeza já passou por aquela situação. O paciente com dor lombar melhora, recebe alta e pouco tempo depois ele está de volta no consultório. É frustrante, não é? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse problema. Vamos deixar um pouco de lado aquele fortalecimento tradicional do core para entender uma abordagem muito mais precisa, baseada em evidências, que foca nos músculos que realmente garantem a estabilidade da nossa coluna. Certo. Para a gente entender como quebrar esse ciclo de dor que vai e volta, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai sacar a diferença crucial entre ter força e ter precisão. Depois vamos mergulhar na anatomia do que é a estabilidade de verdade e ver os estudos que mudaram tudo. Aí, a gente parte para a prática. Como ativar os músculos certos, como progredir o treino e, no final, os sinais clínicos que dá para identificar amanhã mesmo no estágio. Vamos começar com uma pergunta que, olha, provavelmente já passou pela cabeça de todo mundo na clínica. Por que aquele paciente que faz centenas de abdominais, que tem um core que parece super forte, ainda assim volta a ter dor lombar? É exatamente esse o paradoxo que a gente vai desvendar agora. Essa pergunta é o coração de toda a nossa conversa. Sabe por quê? Porque ela expõe uma falha de conceito muito comum. Existe uma diferença gigante entre força bruta, aquela que move grandes cargas, e a estabilidade funcional, que é a capacidade inteligente de controlar cada pedacinho da coluna para evitar microlesões. E é aí que mora o segredo. E aqui a gente vê essa diferença preto no branco. De um lado, o fortalecimento tradicional, focado nos músculos globais, os movimentadores. Pensa neles como os cabos de um guindaste, feitos para gerar movimento, mas que acabam gerando muita compressão na coluna. Do outro lado, a estabilização segmentar. O foco aqui é nos músculos locais, os estabilizadores. Eles não fazem grandes movimentos, a função deles é outra. É atuar como um espartilho interno, um corset natural que dá rigidez e protege a coluna, antes mesmo do movimento começar. Ok, então como é que funciona esse tal espartilho interno? Para a gente entender isso, precisamos repensar o que significa estabilidade. Não é só ter músculo forte, não. É um sistema muito mais inteligente e integrado do que a gente imagina. O modelo de Punjabi é genial porque mostra que a estabilidade é uma dança entre três parceiros. O sistema passivo é a estrutura, os ossos, os ligamentos. O ativo são os músculos. E talvez o mais importante de todos, o sistema neural, que é o maestro que coordena tudo. Se o maestro falha ou se um dos músculos não responde ao comando, os outros precisam trabalhar em dobro. E é aí que a sobrecarga e a dor aparecem. E o que é fantástico aqui é como o Bergmark separa bem os papéis de cada um. Os músculos globais são os movimentadores. Eles foram feitos para dobrar, para girar o tronco. Mas os locais são os estabilizadores. Eles trabalham de forma sutil para manter cada vértebra no seu devido lugar. É tipo a fundação de um prédio. A gente não vê, mas sem ela, toda a estrutura pode desmoronar no primeiro estresse. Para visualizar isso de um jeito fácil, a melhor analogia é a de um cilindro. Pensa no nosso tronco como um cilindro pressurizado. A estabilidade não vem de uma parede específica ser mais forte, mas sim da tensão integrada e coordenada de todas as paredes ao mesmo tempo, criando uma estrutura rígida e resiliente de dentro para fora. E esse cilindro é uma verdadeira obra de engenharia muscular. No teto, a gente tem o diafragma. Na base, o assoalho pélvico. Atrás, o multífido. E na frente dos lados, o transverso do abdômen. Juntos, eles geram a famosa pressão intraabdominal e estabilizam a coluna. E o mais incrível, num sistema saudável, essa ativação acontece milissegundos antes de a gente mover um braço ou uma perna. É um mecanismo de proteção totalmente automático. Mas como a contração de um músculo lá na frente do abdômen consegue estabilizar a parte de trás da coluna? A mágica acontece por causa da conexão com essa estrutura-chave, a fáscia toracolombar. Ela é um tecido conjuntivo super inteligente, que funciona como um sistema de transmissão de força. E aqui a gente vê o mecanismo de forma brilhante. As fibras do transverso correm como se fossem um cinto. Quando ele contrai, ele não dobra o tronco. Ele puxa essa fáscia. E a fáscia, por sua vez, abraça a coluna, tensionando tudo. É literalmente como apertar um espartilho interno que cria estabilidade sem precisar de movimento, preparando a coluna para qualquer ação. Bom, tudo isso parece muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? É aqui que a ciência entra em campo e nos dá a peça que faltava no quebra-cabeça da dor lombar crônica. A evidência que a gente vai ver agora explica exatamente por que a dor vive voltando para tantos pacientes.
Essa descoberta de Hydes e sua equipe foi um divisor de águas. Ela mostra que mesmo quando a dor do paciente vai embora, o multífido, que é um dos estabilizadores mais importantes, continua ali, inibido, atrofiado. Ou seja, só porque o paciente se sente melhor, não quer dizer que o trabalho acabou. A causa raiz do problema, a instabilidade, ainda está lá, quietinha. E esse gráfico, olha, ele mostra o resultado disso na prática. Dá uma olhada nesses números. No grupo controle, que só recebeu orientações gerais, 84% dos pacientes tiveram a dor de volta em um ano. 84%, é quase uma sentença. Agora, olha o grupo que treinou especificamente a estabilização, apenas 30%. A conclusão é inegável. Reativar esses músculos profundos não é só um tratamento, é uma verdadeira vacina contra futuras crises. Muito bem, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos colocar a mão na massa. Essa parte aqui é um guia prático para aprender a ativar esses músculos locais profundos, que é o verdadeiro coração do tratamento. Antes de começar, a gente precisa de um reset mental. Esquece aquela ideia de no pain, no gain. Aqui o jogo é outro. A gente está buscando uma contração leve, sutil, mas que seja mantida. O objetivo não é cansar o músculo, mas sim reeducar o cérebro, para que ele se lembre de como ativar esses estabilizadores sem que os músculos maiores e mais barulhentos roubem a cena. O segredo aqui é o isolamento. O movimento é mínimo, quase não dá para ver. E é por isso que a palpação é tão importante. Os dedos do terapeuta têm que sentir uma tensão suave e profunda, sem que os oblíquos, que são mais superficiais e fortes, entrem na jogada. É um treino de controle motor, não de força bruta. Essa aqui é talvez a contração mais sutil de todas. O objetivo é sentir um leve inchaço, um endurecimento suave sob os dedos, como um músculo que está acordando devagarinho. Se o paciente começa a estender as costas ou levantar a pelve, já passou do ponto. Já está usando os músculos globais para compensar. E para ter certeza que essa ativação sutil está acontecendo, o feedback do terapeuta é tudo. As mãos, pela palpação, confirmam qual músculo está trabalhando. Os olhos, pela observação, garantem que não tem compensação dos músculos globais. Sem esse feedback constante, o exercício simplesmente perde todo o seu propósito. Ok, o paciente finalmente aprendeu a encontrar e a ativar esses músculos isoladamente. O cérebro e o músculo voltaram a conversar. Agora sim a verdadeira reabilitação começa, que é integrar essa estabilidade em movimentos reais e funcionais. Esse é o caminho lógico. A gente começa ensinando o cérebro a ligar o músculo certo em posições estáticas. Depois, a gente desafia o sistema a manter essa ativação enquanto outra coisa se move, um braço, uma perna. E, por fim, a gente transfere essa habilidade para as tarefas do dia a dia, tornando a estabilização automática e construindo uma coluna que é, de fato, resiliente. Para a gente fechar, vamos transformar tudo isso num resumo bem prático. Pensa nisso como se fosse um kit de detetive clínico. Alguns sinais rápidos que dá para procurar e que já levantam a suspeita de uma disfunção dos estabilizadores locais. Estes são sinais clássicos. Se a gente pede para a pessoa puxar o umbigo para dentro, e em vez disso a pelve inclina para trás ou a barriga estufa para fora, tipo um balão, isso indica dominância dos globais. O transverso, que deveria achatar o abdômen, não está fazendo o trabalho dele. É preciso ficar de olho nesses detalhes. Isso nos leva à nossa reflexão final, que deve guiar a prática clínica daqui para frente. Se a verdadeira estabilidade não vem da força bruta, mas sim do controle neural, como é que a gente vai redefinir o que significa treinar o core? A resposta para essa pergunta, com certeza, é o futuro do tratamento da coluna.